A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Queria dizer antes de começar a nossa aula que eu estou muito feliz com os vídeos que vocês têm me mandado, falando, comentando sobre a lição. Vários irmãos estão sendo edificados pela vida de vocês e eu tenho recebido verdadeiras pregações. Estou muito feliz com isso e espero que vocês continuem gravando, falando de Deus e que vocês estejam pertinho de Deus nesse momento que nós estamos passando. Crianças, hoje nós vamos para a lição de número 6. Isso mesmo, mas quase estamos na metade da nossa lição e passou muita coisa, né? Nós aprendemos um lugar de adoração sobre vários assuntos e hoje nós vamos entrar na lição de número 6, que também é muito importante. Preparei a aula do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá? Então eu espero que vocês gostem e entendam a palavra que essa lição tem para nos passar, que é muito importante. Um lugar onde Deus fala. Isso mesmo. Um lugar onde Deus fala é o tema da nossa lição de hoje. Lição de número 6. O nosso texto bíblico está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hoje dá para a gente fazer a leitura, tá? E eu vou fazer aqui com vocês, já que é um texto menor, dá para fazer. Então, na minha Bíblia diz, talvez a minha versão seja diferente da de vocês, tá? Fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vamos para o nosso memorizando? A gente já vai entender melhor o nosso texto bíblico quando nós entrarmos na nossa lição. O nosso memorizando fala assim: fala, pois o seu servo está escutando. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Explorando as escrituras. Crianças, eu acho que o nosso meio de comunicação mais importante é a fala, não é mesmo? Coloquei aqui crianças conversando e a nossa realidade hoje em dia, que é conversar pela tela do celular, fazer uma videochamada. Ontem eu consegui Ontem, na sexta-feira, eu consegui ver alguns alunos, eu fiquei tão feliz, né? E a gente está nesse meio de conversar aqui por uma tela de computador, pela tela do celular, a gente está assim, né? Então, crianças, também existem as pessoas que têm as necessidades e falam por língua de sinais. Então, não deixa de ser uma comunicação. Na lição de hoje, a gente vai aprender sobre falar, mas não é falar qualquer coisa. É um falar muito importante que define a nossa eternidade. A nossa eternidade, crianças, não pode ser aqui no mundo. Nós não queremos viver para sempre aqui. Eu espero que vocês também não queiram. Espero que a gente queira viver uma eternidade no céu. Que vocês tenham esse desejo também. Assim como eu tenho o desejo de viver a minha eternidade junto de Jesus, junto dos irmãos da nossa igreja, junto de vocês, crianças, lá no céu. Bom, crianças, a Bíblia, ela nos ensina que Deus falava com o seu povo através dos seus profetas. Esses homens eram boca de Deus, a boca de Deus na terra. Ó, estão vendo ali que eu coloquei aquelas crianças, a boca de Deus. E os profetas antigamente era parecido com os nossos pastores, que foi o que eu coloquei aqui. Eles eram instrumentos de Deus. Quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava, né, com os profetas e depois o profeta transmitia, passava essa mensagem. É o que acontece hoje em dia na igreja. Nosso pastor, Deus fala com o nosso pastor, sabia? Com todos os pastores que estão na frente conosco também, quando nós temos oportunidade. Às vezes sempre estamos transmitindo o que Deus quer, né? Que nós falamos dele. Às vezes as pessoas pensam, será que o pastor que fez aquela pregação? Não. O Senhor é quem dá graça e direciona o pastor porque ele tem que falar. E era assim também antigamente. Os profetas eram assim. O nosso Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam a mensagem de Deus. O Senhor também usava os profetas para revelar a sua vontade para o povo, né? Ele usava os profetas para os profetas também falarem o que Deus queria que o povo fizesse, o que Deus observava que o povo estava fazendo de errado. É muito normal a gente ver isso na Bíblia, Deus repreendendo o povo através de um profeta. Os profetas, eles eram homens
escolhidos, tá? Eles eram homens escolhidos. O Senhor aqui falou, eu coloquei a imagem de Deus falando com Noé, também com Samuel. O Senhor falava com o seu povo e eles eram pessoas escolhidas por Deus. Aí, João Batista, ele foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Mas Deus continuou a falar com o seu povo por diferentes meios. Inclusive pelo seu filho amado, Jesus, que está aí na imagem. Olha como João Batista foi privilegiado. Eu já contei essa história para vocês que João Batista batizou Jesus. Olha que privilégio grande. Depois da morte de Cristo na cruz, o véu do templo se rasgou. E lá antigamente, o que era esse véu no templo? Não era qualquer pessoa que tinha esse fácil acesso à arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Não era qualquer pessoa, né? Se eu quisesse sentir a presença de Deus e falar com Deus, não era assim. Naquela época que existiam sacrifícios e tudo mais. Eu vou entrar um pouquinho disso com vocês na próxima aula, que a gente vai entrar mais sobre isso. Mas o véu simbolizava isso, né? Que não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus. Eram os profetas, eram os sacerdotes, né? Então, criança, depois da morte de Cristo lá na cruz, esse véu se rasgou. E sabe o que significa esse véu rasgado? Alguém sabe? Ele representa a nossa livre comunicação com Deus. Olha que privilégio que nós temos. Nós podemos falar com Deus a hora que nós quisermos falar com Deus. Não é mesmo? A gente pode falar com Deus estando na nossa casa, estando no nosso quarto, estando na rua, nós podemos falar com Deus. Já existiram pessoas que não tinham essa liberdade, mas Deus nos deu esse privilégio. Nós temos livre acesso a falar, para falar com Deus, para contar os nossos medos, para contar o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, o que nós queremos do Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Em nossos dias, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que habita na sua vida, ele continua falando conosco. É verdade, crianças. Quantas vezes a tia estava triste, chateada e o Espírito Santo falou comigo? Às vezes não é nem falar com palavras, mas nós sentimos a presença de Deus. Quantas vezes estamos tristes, mas o Senhor nos acalenta, o Espírito Santo nos acalenta, deixa tudo quentinho, nos dá um abraço e nós sentimos a presença de Deus e é uma forma dele falar conosco. O Espírito Santo de Deus, ele também revela aos seus servos, né? Como que devemos andar, mas sempre está de acordo com a palavra de Deus, que é a maior profecia que nós podemos acreditar. É claro que o Senhor pode usar outros meios para falar conosco. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir a Deus. O Senhor pode falar com você onde Ele quiser, mas uma coisa é certa. O lugar mais provável para ouvir a voz do nosso Deus é em sua casa. E onde é a casa de Deus? É lá na nossa igreja, né? Mas aí, tia, agora a gente está em quarentena, não podemos ir para os cultos. Deus está falando comigo na minha casa? Está falando com você na sua casa. Ele está falando com você no ônibus, em todo lugar. Mas o lugar mais provável é na igreja, né? Isso é bíblico. Senão, não precisaríamos ter igreja, não é mesmo? Estaríamos em qualquer canto, estaríamos com Deus. Mas a Bíblia fala para nós irmos para a igreja. Crianças, esses dias eu escutei uma palavra e eu queria deixá-las para vocês, porque eu tenho um desafio. O desafio dessa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu escutei uma palavra que fala o seguinte, que existem muitas pessoas que estão na igreja e não são sensíveis à voz do Espírito Santo. O que é ser sensível à voz do Espírito Santo? O Espírito Santo sempre está nos falando. Sabe quando você faz alguma coisa errada e você sabe? Às vezes é o Espírito Santo te falando, olha, Ana, não faz isso. Giovana, não faz isso. Bianca, não faz isso. Nicole, não faz isso. Kelly, isso não. O Espírito Santo nos fala. Mas existem pessoas que não escutam mais a voz do Espírito Santo. Às vezes,
faz tanta coisa errada que não consegue mais escutar a voz do Espírito Santo. E vocês são sensíveis à voz do Espírito Santo? Quando você escuta a voz do Espírito Santo, você se arrepende? Porque se isso não estiver acontecendo na sua vida, crianças, o Espírito Santo em algum momento vai te deixar. Porque do que adianta? Ele tá ali te falando, olha, não faz isso. O Senhor não gosta disso. Mas você tá continuando no erro. Então, nós precisamos ser sensíveis. A gente precisa ficar incomodado quando o Espírito Santo fala conosco que estamos fazendo algo errado. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, principalmente nessa situação que estamos vivendo. Porque a gente fala que temos que ir para a igreja, não podemos ir para a igreja, e aí o que eu faço? Busca o Espírito Santo. Para o Espírito Santo não sair da sua vida, para ele continuar do seu lado te ajudando. Crianças, o desafio que eu tenho da semana é orar 5 minutos todos os dias, para nós conseguir ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Ouvir a voz do nosso Deus é muito importante. Crianças, vocês vão orar essa semana, todos os dias, 5 minutinhos. E se vocês escutaram, viram essa aula depois do domingo, não tem problema. Então, vai orando, não deixe de orar, não perca o hábito de orar, porque é muito importante, né? E no vídeo eu quero que vocês falem para mim o nosso textuário e conta para mim se você cumpriu o nosso desafio de orar durante essa semana. Pais, incentive os seus filhos a orar durante essa semana. O Senhor tem que falar conosco, o Senhor quer falar com as crianças, o Senhor tem usado as crianças, mas nós precisamos dar lugar para isso, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Não se esqueçam, é muito importante ouvir a voz de Deus. Temos que ser igual Samuel. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor fala com crianças. O Senhor não fala só com o pastor, não fala só comigo, não fala só com a sua mãe. O Senhor fala com você, tá bom? Então é isso. Um bom fim de semana para vocês, uma boa semana para vocês. Que Deus continue cuidando de cada um.